O nosso Manhã Bandeirantes abre espaço agora para falar sobre cultura. Isso porque a Secretaria Estadual de Cultura, Economia e Indústria Criativa lançou o CULT SP Pro, Escolas de Profissionais da Cultura. São 4.070 vagas para 65 cursos em 21 municípios, incluindo Campinas, Hortolândia, Capivari, Limeira, cidades próximas à nossa região, como Sorocaba e também Capital Paulista, Grande São Paulo e outros municípios do nosso estado. Sobre esse assunto, nossa convidada nesta edição do Manhã Bandeirantes é a secretária estadual de Cultura e Economia Criativa, Marília Maton. Secretária, muito bom dia, é um prazer ouvi-la aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia, Heitor, bom dia aos ouvintes da Band, amigos queridos, né? Muito obrigada por a oportunidade de estar aqui para falar sobre o CULT SP Pro, esse programa incrível que vai revolucionar a cultura do estado de São Paulo. E como vai funcionar exatamente, secretária? Bom, Heitor, depois de muito trabalho, a gente ouvindo muito o setor, né? Foi um ano construindo esse programa com grandes desafios. O desafio de qualificar nas diversas áreas da cultura, e a gente sabe, cultura é muito ampla. A gente lida desde o artesanato até as tecnologias hoje de imersões, XR, VR, games. Então, tudo isso faz parte da indústria criativa. E a partir disso, a gente tinha o desafio de chegar até as pessoas. É um estado com 645 municípios, mais de 2 milhões de fazedores e trabalhadores da cultura que a gente tem mapeado, e a importância de que a gente entendeu de estar nos lugares para poder ter essa relação pessoal. Claro que curso online é muito fácil, difícil é a gente conseguir chegar até os municípios e chegar até os fazedores. E importante, porque na cultura o contato, o encontro é fundamental para que esse aprendizado, né, aconteça realmente de forma efetiva e que transforme a cultura do nosso estado, principalmente os profissionais da cultura que vão ter essa grande oportunidade. Essas vagas são gratuitas e elas têm alguma limitação, uma idade mínima, há algum pedido também em relação à documentação? Quem estiver nos acompanhando e se interessar, quais são os pré-requisitos para participar do projeto? Heitor, são 3 pré-requisitos: 16 anos ou mais, ter o ensino fundamental completo e muita dedicação e vontade, porque como os cursos são gratuitos, os cursos no geral têm 25 vagas, mas a gente não limita a inscrição, justamente porque a gente vai atender através das demandas. Então, se tiverem mais inscritos, abrem novas turmas. Mais importante as pessoas saberem, precisa de dedicação, porque os cursos, eles são desenhados para que as pessoas, né, os fazedores e trabalhadores, desenvolvam as suas próprias trilhas formativas. Então, o que vai acontecer? Nesse momento, a gente vai ter um curso, e aí a pessoa vai fazer esse curso, aí depois chega um outro que complementa a própria formação da pessoa. Então, é importante ela saber que não acaba em si. Um curso sempre vai puxar outro curso, e isso vai fazer com que os trabalhadores e fazedores de cultura possam desenvolver as suas próprias trilhas formativas. Então, o que a gente pede é muita dedicação, porque um curso provavelmente vai colaborar num pedaço da sua formação, mas outro logo virá para te ajudar a desenvolver melhor as suas atividades e habilidades. O que é importante também, os ouvintes aqui, aproveitando a grande audiência da Band, é a gente poder dizer que a gente tem cursos voltados para áreas de qualificação nas artes, né? Então, aprendizado todo na área criativa. Depois a gente tem cursos na área técnica. Então, para todos aqueles que trabalham no backstage, por trás aqui da câmera, por trás do microfone, aqueles que fazem a mágica acontecer também, até ter os artistas, mas tem toda essa turma por trás que também faz essa mágica acontecer. E uma terceira vertente, que é a da gestão, que é fundamental, muitos não gostam, mas é fundamental, que é a parte de prestação de contas, como se inscreve um projeto, como desenvolve a parte de redes sociais, marketing. Então, tudo isso é uma forma de contemplar a formação, olhando para toda a produção, né? Desde a parte artística até a parte financeira. Então, todo mundo vai poder se desenvolver e, assim, desenvolver suas habilidades. A gente sabe que tem gente que desenvolve melhor na arte, tem gente que desenvolve melhor no backstage, tem gente que se desenvolve melhor na produção.
tudo isso é fundamental para a grande mágica da cultura acontecer. Então, a gente está indo com essas 3 formações em todas as áreas. Então, desde o artesanato até a área de desenvolvimento em tecnologia, todo mundo está atendido nos cursos que a gente está levando do CUT SP Pro. www.cultsppro.org.br. Todo mundo vai poder, inclusive, acessar e ver os cursos específicos que estão acontecendo na região de Campinas, Hortolândia, muita coisa voltada para a moda, que agora também integra a rede da secretaria. Era um setor que a gente não trabalhava, mas agora a gente vem buscando se aproximar desse setor que é forte. O maior exportador do estado de São Paulo é o setor, na indústria criativa, é o setor da moda, então era fundamental que a secretaria também se aproximasse. A gente tem, inclusive, agora a própria gastronomia, que também vai fazer parte. Então, para além das tradições, né, o setor da cultura tradicional que a gente conhece, teatro, música, literatura, cinema, agora, além de tudo, a gente abrange ainda mais o setor da indústria criativa. Nós estamos conversando com Marília Maton, secretária estadual de Cultura e Economia Criativa. Um outro setor também que está nesse programa, secretária, que chama atenção, é a Escola de Audiovisual, Games e Tecnologias, oferecendo formação, incluindo criação e desenvolvimento de games. O videogame deixou de ser um jogo de criança e passa a ser parte da nossa economia também. Já não é de hoje, né, secretária? Exatamente. É fundamental que a gente lembre, né, Heitor, que a indústria criativa do games, as pessoas às vezes acham que é um recorte, só precisa do pessoal do computador. Olha, não é verdade. O game, ele é necessário você ter, primeiro, um projeto. Então, o pessoal de gestão de produção é fundamental. Segundo, é preciso você ter o desenho gráfico. Então, sempre há um artista de desenho que está ali envolvido. Tem que ter sonorização, tem que ter trilha sonora, tem um músico envolvido. É necessário ter um roteiro, tem que ter roteiro. Mesmo o jogo, ele precisa ter um roteiro, por isso tem uma roteirização. E aí sim, claro, é necessário ter um programador de computador. Mas, veja, do programador para as outras 4 áreas, todas são voltadas para a área da indústria criativa. E um setor que vem crescendo entre a nossa juventude e que pode sim ser descobertos grandes talentos dessa área, inclusive que fazem parte da própria imersão. Aquelas viagens virtuais que a gente faz em óculos. Então, esses profissionais não necessariamente só trabalham no games, eles trabalham em XR, VR, eles trabalham no setor do audiovisual para animação, porque viu filmes, né, como Rio, como Ferdinando, são filmes que a gente, inclusive, concorreu ao Oscar, que são filmes em parceria com o Brasil, importantíssimos. Então, são todos de desenho gráfico. E desenho gráfico hoje está tão inserido na nossa cultura, tão importante e necessário ter mais mão de obra. Por isso, o CUT SP Pro é também voltado para essa área da cadeia produtiva da indústria criativa. Secretária, só reforçando, quem estiver nos acompanhando e quiser se inscrever gratuitamente em um desses cursos aqui da região de Campinas, onde é possível ter acesso a quais são os cursos oferecidos e também o caminho para a matrícula, secretária? Heitor, né, o Heitor, só para te falar aqui, então, Heitor, o nosso site é www.cultsppro.org.br. Lá dentro vocês vão poder encontrar um universo de cursos que começam agora, né, mais de 60 cursos, mas ano que vem serão mais de 500 cursos que vão poder proporcionar uma trilha formativa para vocês, jovens, aqueles que são mais velhos, aqueles que estão querendo se qualificar no setor da cultura, aqueles que estão querendo planejar suas carreiras, tudo isso vai poder encontrar dentro do CUT SP Pro. Então, Heitor, www.cultsppro.org.br, todos vão poder ali encontrar, se matricular, não tem encerramento de matrícula, o que acontece é que um curso tem 25 vagas, ele lotou, continua tendo inscrição para a gente saber se já abre nova turma, então a gente tem aí, mas eu queria fazer o curso que está em outra cidade, não se preocupe, vai chegar até a região de Campinas, os cursos eles vão ter capilaridade no estado inteiro, no litoral, no interior, na capital, na Grande São Paulo, em todos os lugares, para todas as pessoas terem a oportunidade de se qualificarem e se aperfeiçoarem nesse que é o maior curso, na maior escola de formação da cultura do nosso país.
Conversamos com Marília Maton, secretária estadual de Cultura e Economia Criativa, a quem agradecemos, secretária, pela atenção com o nosso ouvinte. Um bom dia, bom trabalho para a senhora e para toda a sua equipe. Heitor, eu que agradeço mais uma vez essa oportunidade e a todos os ouvintes, aqueles que tiverem, né, um filho, um sobrinho, um primo, um amigo, todos eles. Esses são cursos para as pessoas do nosso estado. Muito obrigada pela oportunidade e um bom dia aos ouvintes da Band. Nós é que agradecemos, secretária Marília Maton, da pasta de Cultura e Economia Criativa, conversando conosco aqui no Manhã Bandeirantes.